E aí, família? Olha o presentão que eu recebi, hein? Bem grande, né? Bora ver o que é? Bora dar uma olhada. Caralho. Olha só, família. Um microfone novo, cara. Só pra vocês terem uma ideia, eu nunca tive um microfone na vida que não fosse do celular. Eu não sei que microfone é este, acho que eu nunca vi na vida. Aqui provavelmente é pra ajustar o volume de captação do microfone, que é extremamente útil, né? Um suporte pro microfone. Aí o microfone, ele vai aqui. Aí, ó, dá pra descer desse jeito, ó, pro microfone ficar em pé. Aí tem essas perninhas aqui do suporte, né, que é pra abrir. Aí, viu, ó, fica bem parecido com aqueles suportes bem profissionais de microfone. Ó que bonitinho que ficou o microfone com o suporte dele. Esteticamente ficou muito legal. Depois eu vou testar pra ver a qualidade desse microfone. Espero que seja de ótima qualidade, né? Bora tirar mais. Olha só, uma placa do curso do Fael. Som no bolso. Nossa, muito bonito, velho. Gostei demais. Vou colocar na minha mesinha ali na frente. Agora, o que temos mais aqui? Aqui o cabo para conectar o microfone com o celular, mais cabo e uma caixinha branca, ó. Bem bonita, né? Bora ver o que tem aqui dentro. Veio na caixinha estes tubinhos, que por enquanto eu não sei dizer o que é. Aqui veio um fone com fio. E este fone aqui, por mais que ele pareça que é só mais um fone com fio que você encontra ali por R$10, cara, este aqui, ele é de ótima qualidade que eu sei. Vale muito a pena pra mixagem. Claro, não comparando com os melhores fones possíveis, só que, cara, esse aqui pro início é muito bom. E aqui veio as borrachinhas extras do fone. Olha só que lindeza. Agora que eu percebi que isto daqui é um adaptador, que basicamente ele vai servir para eu conectar tanto o fone quanto o microfone juntos, para assim eu poder usá-los ao mesmo tempo enquanto eu gravo música. Ou seja, isso será extremamente útil. Mas nada disso aqui se compara à melhor coisa que veio, e a mais importante de todas: o plástico bolha. É zoeira, caralho. Agora, explicando o porquê de eu ter ganhado este kit de equipamentos, basicamente eu fiz um curso há pouco tempo atrás de produção musical mobile, que é um curso de um youtuber chamado Fael, que é um produtor musical, que ele faz vários vídeos de BandLab, que é uma DAW de celular, né, para fazer música, que eu uso há bastante tempo. E aí eu decidi fazer esse curso para ter um conhecimento a mais, algumas estratégias e tudo mais. E aí, lá tem um sorteio dentro do curso, que o sorteio é justamente desse kit, para você poder ganhá-lo. E aí eu ganhei ele logo de primeira, já que não tinha tanta gente competindo, então eu acabei conseguindo o kit logo de primeira. E aí veio todos os objetos aqui, né, todos os itens que estão aqui em cima da minha cama. Aí eu vou tentar explicar não todos os equipamentos, mas cada um deles. Bem, começando aqui pelo microfone, que este aqui, ele é um SF 930, que eu acho bonito. Dá pra perceber pelo design que ele é meio barato, né? Ele é um microfone que custa uns 30 a 50 reais, mais ou menos, mas que ele é ideal para computador. Eu não tenho computador, só o celular, mas ele ainda funciona para o celular, né? Deixando bem claro que eu já testei cada um dos itens, no caso, né, o microfone, o adaptador dele e o fone de ouvido. E basicamente este SF é um microfone condensador omnidirecional. E o que é omnidirecional? Basicamente é um microfone que ele consegue captar o som em todas as direções possíveis. Então ele não só pega a minha voz de frente. Eu posso gravar, por exemplo, a minha voz aqui de frente, atrás, aqui para os lados, por cima.
que ele vai captar exatamente do mesmo jeito, o que acaba sendo bem útil, na minha opinião. Claro, ele acaba pegando mais facilmente o som ambiente, só que este microfone reduz o ruído automaticamente do ambiente, né? Só que parece que ele tira um pouco, mas nem tanto, ainda sobra, obviamente, né? Mas dá pra usar um gating na mixagem, né, na hora de processar a voz, aí meio que já resolve o problema. Aqui, como vocês podem ver, este aqui é um microfone que é para conectar em um cabo XLR, que no caso é o que está ali, né? XLR fêmea. E este cabo, ele tem a ponta dele como P2, né? Que tem duas listrinhas. E aí, né? Só coloca o cabo aqui, conecta, bem tranquilo. E é bem firme, inclusive, quando conecta, o que é muito bom. Aí coloca neste adaptador, né, que eu mostrei, que assim, eu não gosto tanto assim da forma como ele é feito, dá até um pouco de medo de estragar, mas visualmente ele até que é bonito, né, esse branco junto com esse verde e vermelho, né, para separar o que é fone e microfone. Aí, né, este aqui, ele tem a entrada, nossa, que dificuldade para colocar na câmera, mas aqui, ó, deixa eu ver se dá para focar. Mas aqui a ponta dele é P3, né? Tem 3 listrinhas. E aí eu testei lá no BandLab a qualidade deste microfone e aqui na edição do vídeo eu vou deixar uma demonstração de como é a qualidade do microfone do celular e aí depois eu mostro como é a qualidade deste microfone, né? Da captação dos dois, para mostrar as diferenças. Testando, som, 1, 2, 3. Testando, testando, 1, 2, 3. Testando, som, 1, 2, 3. Testando, testando, 1, 2, 3. Como vocês podem perceber pela comparação de ambos os microfones, o microfone do celular é extremamente agudo, né? Ele tem agudos extremamente fortes, tanto que as sibilâncias, né, que são esse som de S, ó, que é bem incômodo, ele é muito presente, ele é muito forte. Tanto que, acho que eu vou deixar até na edição do vídeo, que as ondas sonoras da captação do microfone do celular, a maioria das ondas são pequenas, só que tem umas partes que elas são muito grandes de uma forma desproporcional. E essa dinâmica desproporcional é justamente as sibilâncias, que elas são extremamente fortes quando captadas pelo microfone do celular. E isso é desde que eu tenho o meu celular antigo que eu troquei. Só que aí, quando você vai para este microfone, né, o SF, ele é totalmente diferente, porque ele tem uma captação de agudos muito menor do que do celular. Tanto que, em questão de sibilâncias, ele é mais fraco nisso. As sibilâncias, elas são muito mais, digamos, fechadas, elas são mais sumidas, o que é extremamente bom, porque, cara, se arrumar sibilâncias super fortes na hora do processamento da voz, cara, é péssimo, é muito ruim. Então eu até diria que isso é um ponto positivo, por mais que, claro, tenha o problema de talvez o microfone não captar tanto os agudos, só que eu acho que é melhor porque é de uma forma mais controlada. Mas, além disso, ele tem, eu diria que é um probleminha que não é tão grave, porque eu acho que dá para resolver com um equalizador, mas no caso são as frequências médios graves. Como vocês podem perceber, neste microfone a voz ela soa mais encaixotada, ela é mais abafada, justamente porque muito provavelmente ela tem uns médios graves bem mais presentes do que quando é no microfone do celular, que ele capta muito mais agudos. E ali, eu não sei se vocês puderam perceber, mas a voz parece que ela é meio anasalada quando é captada neste microfone, né? Então, realmente, é um microfone que ele foca mais em médios graves e médios, que, como eu disse, não é tanto um problema, porque dá para ser resolvido na edição, mas eu acho que o problema mesmo, que não é tanto problema assim,
mas que é bom apontar, né, é que justamente pela captação de agudos ser menor, a minha voz ela acaba ficando mais para dentro. Não tem tanta presença quando eu gravo pelo celular. Justamente porque este microfone ele deixa mais destacado o quão grave é a minha voz. O que facilmente pode fazer a voz ficar embolada, principalmente se tiver um beat de fundo, né? E eu tiver lá cantando, aí muito provavelmente vai embolar, porque realmente os médios graves, principalmente, eles são bem fortes. Mas assim, num geral, eu acho que eu prefiro, por incrível que pareça, quer dizer, eu acho que por incrível que pareça, a captação deste microfone do que o do celular. Justamente porque eu odeio agudos. Cara, depois que eu comecei a fazer mixagem, né, praticar, eu percebi que eu odeio agudos, principalmente na parte de sibilâncias, mas eu realmente acho que eu prefiro mais o timbre deste microfone, né, justamente porque ele tem menos agudos, ele é mais, digamos, controlado, parece que um pouco mais equilibrado, por mais que ele ainda tenha o problema dos médios graves. Só que acho que no geral ele é mais controlado do que o outro microfone, né? O do celular. E cara, eu nunca na minha vida compraria um fone, quer dizer, um microfone deste aqui. Eu nunca compraria, porque eu sei que, cara, não vale tanto a pena assim comprar microfone barato, tipo de 30, 50 reais como este, saca? Só que, cara, eu recebi, aí eu pensei, acho que não vai ser tão bom. Aí eu fui escutar pela primeira vez, eu não tinha gostado, só que aí parando pra pensar melhor, eu fui escutando mais vezes o timbre do microfone, e aí eu percebi que, cara, ele até que é melhor do que o celular. Realmente, né? Porque celular não é feito pra canto, né? Pelo amor de Deus. Então, realmente, cara, eu fui surpreendido. Eu esperava muito pior o timbre deste microfone, mas no fim, pra mim, valeu a pena. E só deixando claro que tanto o microfone do celular quanto o SF, eu gravei eles, né, com os exemplos que eu mostrei, a 1 palmo de distância. Então eu deixei o microfone assim, ó, a 1 palmo de distância, mais ou menos, ó, entre a boca e o microfone. E eu fiz isso tanto neste microfone quanto o do celular para ser mais justo a comparação. E eu também deixei o volume de captação do microfone no máximo. Ó. Aqui ele está no máximo. Aí eu deixei aqui no total, no máximo que ele conseguia, também para ser justo com o do celular, que eu não consigo mexer nessa questão do volume de captação. Se fosse para eu dar uma nota para este microfone, acho que um 7, porque, claro, ele não se compara nem um pouco aos microfones de 1.000, 3.000, 10.000, 15.000 reais, obviamente. Só que, cara, pro preço dele, eu acho que este microfone, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom pro preço que ele tem. E como eu disse, este é um microfone condensador. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque isso importa? Porque, cara, a minha casa, ela é muito barulhenta, né? Principalmente lá fora, obviamente. Dificilmente o silêncio, ele é muito silencioso, o que é um problema para um microfone condensador. Por quê? Porque microfone condensador, ele é muito sensível, ele pega muito fácil os sons do ambiente. Tanto que, cara, ele pode até pegar o som de uma formiga andando na mesa. É quase este o nível de captação. E aí tem os dinâmicos, que eles captam menos o ambiente e ele capta muito mais a sua voz. Tanto que você tem que gravar mais próximo, assim, da boca, justamente para ele captar bem, justamente porque ele é menos sensível. Então, neste caso, seria mais recomendável eu usar um microfone dinâmico. Só que este condensador, mesmo que aqui não seja tão silencioso quanto poderia, até que este serve. Eu acho que também por causa da redução de ruído que ele já tem, né? Acho que já dá uma ajudada, não atrapalha tanto assim a gravação. Então eu acho que funciona bem. Inclusive, eu vou até mostrar uma comparação entre a captação seca, 100% seca
do SF930 com a versão processada dele, que eu fiz uma leve processão ali usando um equalizador. E aí eu vou acabar mostrando para vocês como ficou para comparar, para vocês verem o que vocês acham. Testando, som, 1, 2, 3. Testando, testando, 1, 2, 3. Testando, som, 1, 2, 3. Testando, testando, 1, 2, 3. Mudando de assunto, agora vamos do microfone pro fone de ouvido que eu ganhei do kit. E aqui, ó, que é um fone bem bonito, ó, visualmente eu curti ele. Tem uns mais bonitos que deste tipo aqui, mas eu acho que ele já é bem bonito. Ele é um microfone da KZ, que eu posso dizer com tranquilidade que este é o melhor fone de ouvido que eu já tive na minha vida. E por quê? Porque este microfone, quer dizer, este fone, ele tem uma expansão de frequências muito grande, cara, que eu nunca havia escutado em outro fone na história da minha vida. E eu não tô brincando. Por exemplo, os agudos que eu escuto nas músicas, né? Eu fui testar em algumas músicas este fone, né? Pra ver o quão longe ele vai em frequências. E, cara, dá pra perceber a expansão dos agudos que eu escuto neste fone comparado com os outros que eu tenho aqui. E por causa disso, dá até a impressão de que as músicas têm uma ambientação a mais. Tipo, cara, é muito mais foda de escutar música com este fone. Então ele, cara, ele é extremamente necessário pra mim pra fazer mixagem, cara, porque todos os outros fones que eu tenho, mano, eles não servem pra mixagem de jeito nenhum, cara. Diferente deste aqui, que, mano, ele serve muito bem pra isso. Por exemplo, eu tenho aqui este, no caso, isso aqui é a case, né? Mas eu tenho este fone padrão Bluetooth, né, o preto, que é bem famosinho, que basicamente ele não tem um som tão interessante assim, né, não é uma qualidade tão boa, mas até que vai. A expansão dele de agudo não é lá tão grande, e eu já usei ele para mixagem nos meus primeiros covers, mas no fim não vale tanto a pena usá-lo. E aí eu comprei este fone Bluetooth. Eu vou mostrar para vocês que ele é bem bonito, né? Este branco com vermelho. Que ele tem menos agudos do que o que eu acabei de mostrar, que no caso o fone Bluetooth preto. Ele tem uma expansão de agudos muito menor. E quando eu digo menor, é bem menor, não tanto comparado com o outro Bluetooth, mas sim com o fone da KZ. Nossa, porque o fone da KZ, ele tem muito mais agudo do que este fone aqui. E, cara, até agora, até o momento, eu usei este fone para gravar meus covers, para fazer mixagem, masterização. E este claramente não é ideal, porque, como eu falei, ele não tem agudos tão amplos assim, o que é um problema. Tanto que eu acho que até em ambientação de música, ele não funciona tão bem assim comparado com o fone da KZ. Assim, ainda é bom, é muito bom escutar música neste fone. Eu acho que mesmo ele tendo um pouco menos de agudo do que o fone Bluetooth, por incrível que pareça, eu acho que por algum motivo a qualidade sonora que eu consigo escutar é melhor. Por algum motivo, para mim é melhor do que no fone Bluetooth, mas é completamente inferior do fone da KZ. E eu tenho mais um fone. Pois é, cara, eu juntei muito fone sem querer, mano. Eu nem queria ficar juntando fone. Mas enfim. Aí no fim eu tenho este fone com fio também. Só que ele é de lojinha que custa R$10, saca? Este aqui eu acho que foi uns R$10 que ele custou. E cara, a saída de áudio dele é péssima, porque ele expande muito mais os médios graves e deixa qualquer música extremamente abafada. Extremamente mesmo, cara. É horroroso.
escutar música ou qualquer outra coisa, tipo um áudio de WhatsApp, cara, é muito ruim escutar neste fone, porque ele exagera muito no ampliamento de médios graves. Só que assim, até que dá pra usá-lo mais ou menos mais em masterização do que mixagem, eu acho. Na verdade, em ambos. Só para talvez identificar alguma falha ali numa voz ou no beat, né, em algum instrumento musical, que seja uma falha que eu não consigo notar com um microfone com uma qualidade superior a deste aqui. Então, até que ele serve mais ou menos para isso, mas eu preferia nem tê-lo, mano. Ou seja, né, analisando todos os fones que eu tenho até o momento, com certeza o da KZ é o melhor que eu tenho e que eu já tive em toda a minha vida. E eu encontrei num site, né, eu pesquisei, que, cara, este fone, né, não é exatamente este aqui que eu tô usando, mas deste modelo, que custa uns R$ 100, mais ou menos, ele tem uma expansão de frequências entre 15 Hz a 29.000 Hz. Só pra vocês terem uma noção, a gente só consegue escutar frequências de 20 e no máximo 20 Hz. Quer dizer, no caso 20.000, né? Terminando aqui de fazer a análise tanto do fone quanto do microfone, cara, eu cheguei à conclusão que realmente valeu a pena eu ter conseguido esse kit do sorteio lá do curso do Fael. E eu esperava que só ia valer a pena de verdade pro fone. Eu esperava, o que vai ter a qualidade muito boa vai ser o fone. Só que no fim o microfone também, pelo menos comparado com o microfone do celular, o SF, eu já achei ele melhor do que o celular para gravar voz. Principalmente para mim que eu tô começando nesse ramo, funciona pra cacete. É uma qualidade que eu gostei, claro, não 100%, mas acho que com uma equalização bem aplicada, acho que já dá para resolver muito do problema do microfone. Então é isso, e eu dei uma nota pro microfone. Pro fone, cara, eu acho que um 9 ou 10, porque realmente a qualidade do fone em si é extraordinária, cara. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Ele ficou muito mais longo do que eu queria, mas fazer o quê, né? Porque eu queria falar sobre muita coisa do que eu recebi. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!